Hoje damos continuidade do nosso estudo da vida de Abraão aqui. O segundo lugar de sua vida, que é Hebron. Lembra-se que Abraão moveu-se através de 10 lugares durante a jornada da sua vida. O sétimo lugar em que ele viveu é chamado de Hebron. E também foi o último lugar em que ele viveu, porque voltou para o Hebron. A coisa mais importante que aconteceu em Hebron é que Deus apareceu a ele na forma humana. Isso é chamado de teófane. Teófane significa que Deus aparece fisicamente. Nos tempos do Antigo Testamento, antes de Jesus vir a este mundo, Deus apareceu várias vezes nesta terra e manifestou-se em várias formas visíveis, até também na forma humana. Vemos aqui em Gênesis capítulo 18. Deve ser uma grande questão. Deus veio para fazer três coisas. Ele veio com três propósitos. Para formar o nascimento de Isaac. Porque Deus vinha sempre prometendo o nascimento de Isaac. E até este tempo, Abraão já tinha 99 anos. E Deus vem reafirmar que o Isaac nascerá próximo ano. Ele fala isso pela última vez. E desta vez era tão específico. Se olhar para o termo hebraico, há grande especificidade. Datas exatas, isso se encontra em Gênesis capítulo 18, versículo 10 e versículo 14. Voltarei e Sara terá um filho. As expressões hebraicas aqui, Kaet Hayah, significa o tempo de vida. E o tempo determinado, que em hebraico é Moed, que significa o tempo da festa. Então, o tempo de vida aqui fala de primavera, quando trata-se de estações. Então, o que Deus está dizendo aqui é que na festa da primavera, próximo ano, e Sara vai ter um filho chamado Isaac. Qual é a festa da primavera? Se fosse um judeu, saberia exatamente a que se refere, porque refere-se à festa da Páscoa. Existem três grandes festas em Israel. A Páscoa acontece na primavera, a festa da colheita acontece no verão. Depois existe a festa dos tabernáculos. Quando Deus disse na festa da primavera, próximo ano, Sara terá um filho, Abraão deve ter entendido o que Deus estava a dizer. Isto quer dizer que Isaac nasceu no tempo de Páscoa. Isto é de tamanho significado porque a Páscoa é muito importante. No início da Páscoa, o que aconteceu? Israel foi liberto. Israel vivia na escravidão, onde houve 10 pragas no Egito, e a 10ª foi de que o anjo da morte percorreu todo o Egito e matou todo o primogênito de todo o povo egípcio, a partir dos animais até humanos, exceto nas casas em que havia o sangue nas ombreiras das portas. Essa foi a primeira Páscoa. Só nesse exato momento, nessa Páscoa, a nação de Israel nasceu. Então, a Páscoa foi o tempo em que a nação de Israel renasceu como nação. A outra data mais importante da Páscoa é no ano 29 depois de Cristo, quando Jesus morre na cruz. Jesus morreu na cruz no dia de Pentecostes, aliás, no dia de Páscoa. É chamado de Sexta-feira Santa, mas para os judeus era o dia de Páscoa. Então Jesus morre
como o Cordeiro Pascal. Da mesma forma que os israelitas colocaram o sangue nas ombreiras das portas e todos os seus primogênitos, a partir dos animais até humanos, foram salvos, do mesmo jeito nós, se colocarmos o sangue de Cristo nos nossos corações hoje, Deus vai nos poupar do sofrimento e da morte, assim como dos nossos pecados, que vai nos perdoar. A primeira Páscoa foi o nascimento da nação israelita e a segunda grande Páscoa, em 29 depois de Cristo, foi o nascimento da igreja. Nós nascemos através do sangue de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Isto é figurado no nascimento do Isaac, porque Isaac nasceu até antes da primeira Páscoa, mas ele nasceu no tempo desta festa. O nascimento de Isaac prefigurava o nascimento da nação israelita, porque é o antepassado de Israel. E também prefigurava o nascimento da igreja. E finalmente, para nós hoje em dia, o nascimento de Isaac fala do nascimento de Jesus nos nossos corações. Nestes últimos tempos, precisamos de Cristo nascer em nós. Este é o alvo da nossa fé. Isaac é a semente prometida, o filho prometido. E quem é o filho prometido para nós? É o Cristo em nós. Não o Cristo ali, porque o Cristo ali não tem nada a ver conosco, mas o Cristo em nós. Nós precisamos ter Cristo nascendo em nós e Deus prometeu isso. E isso vai acontecer. Precisamos esperar e precisamos orar por isso. Então, em Gálatas, capítulo 1, versículo 15 a 16, Paulo fala acerca disso. Diz: todavia Deus me separou dentro do ventre de minha mãe e me chamou por sua graça, quando então foi de sua graça revelar o seu Filho em mim. Eventualmente, quando Jesus se encontrou com Saulo na estrada para Damasco, que depois transformou-se em Paulo, ele refere-se a este evento como se Cristo nascesse nele. Saulo transformou-se totalmente diferente. Veja que ele estava lá quando apedrejaram Estevão. Ele até guardava as roupas das pessoas que o apedrejavam. Estava agitando a multidão. Ei, matem-o, matem-o. É aquilo que era o Saulo. Depois de ter recebido a Cristo, ele mudou totalmente e tornou-se o apóstolo Paulo, aquele que arriscava até a própria vida para pregar a Cristo a todas as pessoas. E ele diz que Cristo nasceu nele, nas palavras de que Deus revelou Cristo para o Saulo. Depois disso, já no capítulo 4, versículo 19, Paulo diz isto à população de Gálatas. Fala nestas palavras: meus filhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Agora Paulo diz que estou em dores de parto como uma mãe preste a dar luz. Mas para ele é que Cristo seja nascido na igreja de Gálatas. Eu não sabia o que isso significava até vir a Nova York para começar um ministério e saber essas dores do nascimento do ministério. Mas o que Paulo está tentando dizer aqui é que está trabalhando duramente até que Cristo seja formado nos membros da igreja de Gálatas. E esta é a minha oração, que Cristo seja revelado a cada um de vocês individualmente. Quando Adão caiu, a maldição dita para a mulher foi de que teria dores ao dar à luz. Mas falando espiritualmente, é isso que estamos vivendo. Não é tão fácil nascer Cristo em nós.
São essas dores de partos que estamos tendo. De se arriscar, porque uma vez Cristo nascendo, a alegria é demais, dá para esquecer todas as dores. E esta é a nossa esperança. Por isso que em capítulo 2, versículo 20, Paulo diz que já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. A minha oração é que esta se torne a nossa confissão da fé hoje. É por isso que Deus veio para contar a Abraão acerca do nascimento do Isaac. E esta é uma promessa dirigida a nós de que Cristo será nascido em nós. Segundo, Deus veio contar a razão pela qual ele o escolheu. Olhar para Gênesis capítulo 18, versículo 19, Deus fala exatamente porque escolheu a Abraão. No versículo 19 diz, porque é conhecido que há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Para que ele ensine aos seus descendentes a guardar a minha palavra. Ensinar a palavra de Deus para os descendentes de Abraão, para que eles sejam abençoados. E esta é a razão pela qual Deus escolheu a Abraão. Isaías capítulo 41, versículo 8 a 10. Deus diz que eu vos escolhi, eu vos ajudarei, vos apoiarei, vos tomarei com as minhas duas mãos, porque vocês são descendentes do meu amigo Abraão. O que Deus diz aqui, diz que Abraão foi o meu amigo, vocês, os seus descendentes espirituais, mesmo que não sejam tão bons como Abraão, continuarei a vos ajudar, porque vocês sois descendência dele. Por isso, Abraão é a fonte de bênção para todos os crentes. A nossa fé não alcança aquele nível. Se nós crermos em Cristo, nós pertencemos a Abraão. Somos sua descendência e seremos abençoados como Abraão. Recebemos o mérito da mesma bênção. Revelar o segredo do juízo contra Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, versículo 14 a 16. Aliás, é 16 a 17. Os anjos e Deus vão para Sodoma. E no versículo 18, aliás, versículo 17, isto é o que Deus diz a Abraão. O Senhor diz, será que posso esconder alguma coisa a Abraão? A Bíblia diz que Abraão era amigo de Deus, certo? Abraão foi a única pessoa que teve este privilégio de ser amigo de Deus. Sabe que os amigos compartilham segredos. É muito fácil compartilhar ao teu amigo seus grandes segredos. Não dá para confiar nos amigos humanos, porque alguns anos depois nem sabe aonde eles se encontram. Mas a Deus você pode confiar, e Deus sabe a quem pode confiar também. Abraão, ele revelou os seus segredos. Deus iria julgar, condenar a Sodoma e Gomorra, mas ele contou a Abraão antes do acontecimento. Isso é tão importante para nós. É porque o juízo contra Sodoma e Gomorra prefigurava o juízo que está por vir para o mundo. Por isso, como descendentes de Abraão, Deus capacita-nos a saber de antemão, para que possamos nos preparar. E não apenas isso, mas Ló, que vivia em Sodoma, a Bíblia diz que foi salvo por causa de Abraão. Deus salvou a Ló por causa de Abraão. Por que você pensa que Deus está contando a Abraão acerca do juízo de Sodoma aqui? Que Deus tem
sua mente. Ele estava pensando na salvação de Ló, mas precisava de Abraão orar e interceder pela sua salvação. Quando Abraão ouviu acerca do juízo de Sodoma, imediatamente pensou acerca do seu sobrinho Ló. E daí começou a orar a Deus. Vamos olhar para o juízo de Sodoma. Algumas características deste julgamento. Que tipo de juízo foi este? Primeiro foi o juízo que Deus por si desceu. Deus pessoalmente desceu para ver se o que ele ouviu constituía verdade. Isso que o versículo 20 e 21 diz. Versículo 20 e 21 diz: Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. E Deus veio diretamente para ver se o que ele viu constituía verdade, para ver se era tão pior como se dizia. É assim que Deus julga através da história da redenção. Em Gênesis capítulo 11, versículo 7, quando Deus julgou as pessoas que construíam a Torre de Babel, também desceu e espalhou-lhes pela confusão das línguas. Isso aconteceu em Babel, quando os israelitas eram afligidos no Egito. Êxodo 3, versículo 8. A Bíblia diz que Deus desceu para ver as aflições do povo de Israel. A mesma coisa vai acontecer nesses últimos tempos. Deus vai descer para julgar a malidade de toda a humanidade. Olhar para Sodoma, Babel e Egito é o que veremos em Apocalipse, capítulo 11, versículo 8. Diz que a Babilônia, Egito e Sodoma foi o lugar em que Cristo foi crucificado. Diz que Cristo foi crucificado em Sodoma, Babilônia e Egito. Quando olhamos para a história, Jesus foi crucificado em Jerusalém. Espiritualmente, esses lugares representam o mundo maligno que crucificou a Jesus. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que quando Jesus voltar, aqueles que lhe transpassaram lhe verão. Mas de acordo com a Bíblia, todos aqueles que crucificaram a Jesus já morreram há 2000 anos atrás. Isso significa que ainda há pessoas no mundo que estão crucificando, traspassando a Jesus. E quem são essas pessoas? João 8,37 diz: aquelas pessoas que não aceitam as palavras de Jesus estão a tentar matar a Jesus. Em João 1,1, quem é Jesus? Ele é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Em João 1,14 diz que a palavra tornou-se carne e habitou no nosso meio. A verdadeira identidade de Jesus é que ele é a palavra de Deus. Se ouvir a palavra de Deus, está aceitando Jesus no seu coração. Se não aceita a palavra, significa que está rejeitando a Jesus. Se você rejeita a Jesus, significa que está lhe transpassando, está lhe crucificando na cruz. No fim dos tempos, a descrença vai a crescer como houve no tempo de Jesus. E Deus virá para julgar isso. Vamos saber que a causa do julgamento de Sodoma e Gomorra foi a imoralidade sexual. A causa do juízo de Deus sobre Sodoma foi a imoralidade sexual. Em Gênesis capítulo 19, versículo 5 diz: chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os varões que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. O de Sodoma foi tão caído que queria ter relações sexuais e homossexuais com os anjos que Deus havia enviado.
sexual era tão espalhada em Sodoma e Gomorra, assim como é no nosso mundo de hoje. Este é um tema muito controverso hoje em dia. A homossexualidade que aparece nas escrituras. Podemos dizer muita coisa acerca disto, mas hei de falar apenas uma coisa. A Bíblia deixa claro que a homossexualidade é um grande pecado, assim como o adultério. Adultério é pecado. Afinal de contas, o que é adultério? Adultério é quando um homem casado relaciona-se sexualmente com uma pessoa fora do seu casamento. Porque pelo casamento você promete que vai amar aquela única pessoa. Adultério é pecado porque é a traição desta aliança. Homossexualidade é pior. É a quebra de aliança de casamento, onde aquilo que é a sexualidade deve acontecer entre homem e uma mulher, acontece entre duas pessoas do mesmo sexo. Desde o início, Deus disse: o homem e a mulher vão se casar. E se alguma coisa acontecer fora destes limites, é contra a lei sexual de Deus. É por isso que é um grande pecado. Porque não é apenas o desobedecer da lei de Deus, é fazer algo contra a própria lei de Deus. Essa é uma das grandes causas que atraíram o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Se olhar para a 2 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, diz que enfadados da vida dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Os acontecimentos de hoje em dia deveriam nos colocar em alerta de que o Senhor está muito perto para ver julgar este mundo. Por isso devemos estar preparados. Terceiro, esse juízo é prefiguração do juízo que está vindo. Quais foram as características das pessoas que ouviram esta palavra? Vamos nos voltar para Gênesis capítulo 19, versículo 14 e ver como reagiram ao que Ló dizia. Gênesis 19, versículo 14 diz: então saiu Ló e falou a seus gerros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus gerros. Isso quer dizer que os dois homens que deveriam casar com as duas filhas de Ló ouviram falar acerca do juízo de Deus e começaram a se rir na cara dele. O evangelho como uma brincadeira. E pensaram que ele não estava sério no que estava a falar. Começaram a se rir dele. Isso acontece hoje em dia, quando os cristãos levantam-se, começam a pregar o evangelho, as pessoas zombam-se deles. Existem as pessoas que questionam a realidade do inferno, a realidade do fogo do lago de fogo. Você não está certo. Você pensa que Deus tão amoroso vai criar o inferno, vai lançar o homem no lago de fogo? Você está estúpido, né? Zombam-se de cristão. A reação antiga que o inimigo coloca nos corações dos homens para lhes ver destruído. Até nos gerros de Ló colocou a mesma reação. Assim perderam a oportunidade de serem salvos. Isso que Ló andou a contar até aos seus compadres acerca da destruição vindoura, mas nenhum deles deu caso do que ele falava. Apenas zombaram dele, se riram dele. É esta a mesma reação que muitos fazem dos pregadores do Evangelho.
Por isso, Mateus 22, versículo 14, diz o seguinte: pois muitos são chamados. Ló chamou a muita gente. O juízo está chegando. Vamos sair deste lugar. Ló ligou e escreveu mensagem para toda a gente. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Apenas 4 pessoas saíram, mas uma morreu pelo caminho. Muitos foram chamados, apenas poucos foram escolhidos. O que vai acontecer nos últimos tempos? Muitos convites de receber a Cristo e escapar do juízo está se espalhando por todo o mundo. Muitos foram chamados, mas poucos é que estão aqui hoje. Lembre-se da esposa de Ló. As mesmas palavras usadas por Jesus em Lucas 17. Lembre-se da esposa de Ló. Afinal de contas, o que aconteceu com a esposa de Ló? É que ela partiu junto com eles, mas o anjo havia lhes dito que não olhassem para trás. Iriam morrer. E você imagina correndo com sua esposa, ela olha para trás e de repente seca. Creio que há um ruído de choque ali, mas você não olha para trás. Isso quer dizer que Ló não olhou para trás. Por causa disso, ele foi salvo. Você imagina isso acontecer? A tendência humana é de olhar para trás para ver o que está a acontecer. Mas Ló e suas 3 filhas não olharam para trás. Aliás, suas 2 filhas. Em Gênesis capítulo 19, versículo 26, diz que a sua esposa, por detrás dele, olhou para trás e tornou-se num pilar de sal. O coração dela ainda estava em Sodoma. A minha casa, o meu prédio, a minha mansão, a minha plasma, o meu dinheiro, a minha piscina, o meu negócio. Capítulo 9, versículo 62 diz o seguinte: ninguém que coloca as mãos no arado, olha para trás, é digno de ser o meu discípulo. Ou seja, de entrar no reino dos céus. Se tomamos a decisão de crer em Jesus e servi-lo, precisamos continuar não olhando para trás. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço, o pecado que nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para Jesus e continua andando. E esta foi a característica do que aconteceu em Sodoma. A razão pela qual Abraão orou para o Ló ser salvo, ou seja, a razão pela qual Ló foi salvo foi porque Abraão orou. Por último, vou olhar para a oração de Abraão. Devemos orar como ele orou se nós queremos salvar os nossos amados. Aproximamos-se de Deus. Quando oramos, devemos nos aproximar de Deus. Não podemos orar estando longe. Vimos isso em Gênesis 18, 23. Diz que Abraão aproximou-se e disse. Outras versões dizem que chegou mais perto. É que o Senhor vai eliminar os justos com os injustos. Quando Deus contou a Abraão, eu irei julgar a Sodoma, ele ficou chocado, lembrou-se do seu sobrinho Ló. E o que ele fez? Aproximou-se de Deus. Ele chegou-se a Deus. Em Mateus capítulo 26, versículo 39, quando Jesus fez a sua última oração em Getsemane. De Deus para orar. Devemos nos aproximar de Deus para orar.
Vamos ter a ajuda da sua palavra e o seu Espírito Santo. Número 2, a oração de Abraão era a oração do ponto de saber. Precisa conhecer-se a si mesmo antes de orar. Em Gênesis 18, versículo 27, assim ele introduz a sua oração. Eu ousei e abri a minha boca para com o Senhor Deus, ainda que sou apenas um pó da terra. Ele diz que eu não sou nada, sou pó e cinzas diante de Deus. Mas estou aqui para falar com o Senhor. Vamos conhecer a realidade daquilo que nós somos. Se enganarmos a nós mesmos, nossa oração não chegará a Deus. Lembra-se do fariseu que orou em Lucas capítulo 18, versículo 10. Dois homens foram orar, era fariseu, um era cobrador de impostos. O fariseu começa a orar no versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava dessa maneira: Deus, graça te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Este homem era tão justificado, possuía muito a justiça própria. Achava que poderia se aproximar a Deus com a justiça própria. Falando do também está longe, nem ainda queria levantar os olhos, mas batia no peito e dizia: oh Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque a qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado, qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Precisamos nos humilhar diante de Deus quando estivermos a orar. Tiago 4, versículo 6 diz que Deus resiste aos orgulhosos. Vai te resistir se fores orgulhoso e dá apenas graça aos humildes. Abraão estava orando, buscando a justiça de Deus. Ele não estava a justiça, mas a de Deus. E diz: o Senhor vai matar os inocentes com os pecadores. Começa a usar os números. Se estiverem lá 50, 45, 40, 30, 20, 10. E ele diz: será que o juiz de toda a terra não agirá justamente? Abraão estava orando, buscando a misericórdia e compaixão de acordo com a justiça de Deus. Ele estava a dizer: o Senhor é o justo juiz. Aqui há coisas justas a fazer. Tenha misericórdia sobre o meu sobrinho Ló. Se encontrar 10 pessoas que são justas, irá salvar Sodoma. E Deus diz sim. Eu estava a pensar neste número 10, porque é um número simbólico, mas também havia a pensar: sou eu, minha esposa, e minhas 2 filhas, 4, os meus 2 genros, somos 6, o pai e a mãe dos 2 genros completam 10. E Abraão estava pensando: então o Ló deve ter compartilhado o evangelho com os seus compadres e lá deve ter 10 pessoas justas. Mas aparentemente está claro que parece que eles não aceitaram a evangelização de Ló. Este é o tipo de oração que precisamos fazer, buscando a justiça de Deus. A oração é isto: ajustando a nossa vontade para a vontade de Deus. Muitos tipos de oração são contrários, querem reajustar a vontade de Deus para as suas próprias vontades. A oração é focalizando a nossa vontade para que vá de acordo com a vontade de Deus. E foi isto que fez Abraão. Foi uma oração implacável. Isto quer dizer que ele não desistiu até encontrar a resposta de sua oração.
negociando com Deus. 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ele tinha colocado na mente: se eu chegar nos 10, esse é o meu objetivo. Quando chegou aos 10, ele sentiu-se livre. Agora encontrei o que eu queria. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus nos ensina como orar. Esta palavra nos mostrar que deveriam orar todo o tempo e não desistir. Quando estiver desfalece, continua até receber a resposta. Deu uma palavra falando da viúva que tinha um caso que queria que fosse resolvido pelo juiz, ia para o tribunal todos os dias. Finalmente o juiz ficou cansado por ele e julgou o caso dele. Vai resolver o problema dele. Não podemos desistir da oração. No versículo 7 ele diz: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Quando o povo de Deus vai responder. Vamos olhar para uma passagem. Volte-se para Lucas capítulo 11, versículo 8 a 10. 8 a 10. Digo-vos que, ainda que se não levanta a dar-vos por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, ele dará tudo o que houver mister. Eu vos digo a vós: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede recebe, a quem busca acha, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Fala de uma parábola de um amigo que recebeu uma visita, mas não tinha comida, e foi em casa do seu amigo para pedir um pão. E mesmo que não se acorde por ser seu melhor amigo, vai ter que acordar por causa da persistência, importunação. Você deve até ele te dar. Bata na porta de Deus, a ele dizer sim, vou responder-te. E Jesus diz que e a porta ser-te-á aberta, o que pede ser-te-á dado. Para que a nossa oração seja tão implacável como a de Abraão. E que o Senhor possa salvar os nossos queridos como os salvou a Ló por causa de Abraão. Conclusão: isto é o que vai acontecer no final dos tempos. Duas coisas das quais nós falamos: o nascimento de Isaac e o julgamento de Sodoma. Tem a ver com a segunda vinda de Cristo e o nascimento de Cristo, ou a formação de Cristo em nós, e o juízo final sobre o mundo. Devemos ser implacáveis como Abraão para nos preparar para o juízo vindouro. Vamos orar. Pai, te agradecemos muito por este ensinamento acerca de Abraão, acerca do juízo que se aproxima ao mundo. Ajuda-nos a ser implacáveis nas orações como era Abraão. Possamos trazer a salvação não apenas para nós, mas para as pessoas que amamos, nossos filhos, pais, tios, familiares. E que eles sejam abençoados por causa de nós que estaremos orando por eles. Nós queremos que Cristo seja formado em nós. Oramos que nos ajude através do seu Espírito para que Cristo seja revelado em cada um de nós individualmente. Para que ao sair as pessoas possam te ver e glorificar ao Senhor através das nossas palavras e ações. Muito obrigado por causa de todas essas bênçãos. Oramos tudo isso em nome de Jesus. Amém.